Vou ver se esse trem ligou. Pronto. A paz do Senhor. Amém? Na nossa última conferência, o Arthur foi a nossa maior resposta. Que Deus esteve presente no nosso meio. Nós tivemos ali, eu visitei o Arthur nesse tempo. Vimos um tempo muito complicado da vida da Sandra, da família dela. Mas eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor operando. Desde quando a conferência Cura me iniciou, no nosso primeiro ano aqui como igreja, o primeiro ano veio com o objetivo de nos curar como igreja, nos curar de um tempo que nós estávamos vivendo e trouxe tantas coisas para nós. O segundo ano nós experimentamos uma cura de um filho de um obreiro da nossa casa. Enquanto nós estávamos aqui em jejum e oração durante a semana, nós nos juntávamos aqui e orávamos pelo Arley e a Sandra lá com ele. No dia que ele teve mais difícil, nós tivemos aqui um clamor tão forte, Deus trouxe uma impressão tão forte no meu coração, que naquele dia o Arthur estava para morrer. Mas nós levantamos um clamor. E o Deus poderoso fez um milagre. E nós chegamos na terceira conferência, Cura-me dessa igreja. Irmãos, e eu creio que não será diferente. Eu creio que o Senhor está operando no nosso meio. Ele começou a operar nos nossos tempos de oração, ele começou a operar no nosso tempo de jejum. Ele já está trabalhando a favor da igreja. Você acredita nisso? Eu também creio. Então abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quero deixar uma palavra no seu coração, porque eu creio. Da mesma forma que Deus operou nos outros dias, Ele vai operar nesse final de semana. O Arthur está aí correndo, continua declarando que ele está com fome. Mas a família do Arley tem um testemunho para contar de milagre e de bênçãos. E quem sabe na próxima conferência ou talvez no próximo culto, o testemunho seja meu e seu. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos os testemunhos de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Feche os seus olhos aí por um momento. Pai, essa é a tua palavra, ela é poderosa, transformadora. E nessa noite, Pai amado, a minha oração é que o Senhor já comece a operar nos corações, desde o momento que estivermos compartilhando a tua palavra, mas que nessa noite sejamos visitados pelo seu poder e que possamos ver o seu agir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse texto do apóstolo Paulo, talvez você pode estar aí pensando que esse texto tem a ver com cura, né? O que nós vamos aprender a respeito dessa palavra? Mas uma coisa que eu percebo nesse texto é que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto que tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele prega,
irão os que creem. No dinheiro, talvez se a fé da Sandra e do Arley tivesse sido fundamentada nos 40 mil reais, a qual o médico falou que ele necessitava, talvez o milagre não tinha chegado. Mas aqui se levantou uma igreja em oração, que acreditava que a nossa fé não estava fundamentada em 40 mil reais, a nossa fé estava fundamentada em um Deus Todo-Poderoso, que se liberar uma palavra, a cura vai chegar. É isso que nós acreditamos, uma fé fundamentada no poder de Deus. E quando Paulo está dizendo isso para a igreja, ele está dizendo assim: olha, é importante que vocês tenham uma fé fundamentada no Senhor, uma fé fundamentada em Deus. E a Bíblia, como ela toda se completa, ela vai nos dizer: então, se você crê, os sinais seguirão aos que creem. E vai levantar as mãos e vai tocar, e pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas pelo poder de Deus. Quando nós analisamos então a palavra de Deus, o caminho de Jesus, a sua pregação, o seu tempo na terra, nós podemos ver que a trajetória de Jesus foi marcada por curas, libertação, transformação. A Bíblia diz, como foi falado aqui no testemunho, que Deus deu uma ordem, e a ordem de Deus fez um morto de 4 dias levantar do túmulo. Poder de Deus. A história de Jesus vai trazer para nós, em todo o aspecto que nós lemos nos evangelhos, que Deus operou cura, milagres, sinais e maravilhas. Vemos Deus operar, e algo em comum. Em todos os milagres que Jesus operou, uma coisa que nós podemos ver, todos os sinais, todas as maravilhas, todas as curas, têm uma coisa em comum: quem operou o milagre. Quando Jesus liberou palavras, pessoas foram curadas. Quando ele estendeu a mão e tocou, pessoas foram curadas. Quando pessoas tocaram nele, foram curadas. Quando ele liberou uma palavra para quem estava distante, aquela pessoa foi curada. Então o que nós encontramos em comum em todos esses atos de Jesus? A própria pessoa de Jesus. Então, onde Jesus estava presente, ali teve manifestação do poder de Deus. Tanto que a Bíblia também relata que quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro, ela está enferma. E quando ele entra naquele lugar, a Bíblia diz que ele vai lá, ele toca na sogra de Pedro e coloca ela de pé. Ela é curada naquele momento e ela começa a servi-los. O que nós aprendemos com isso? Aonde a presença de Deus está, aonde a presença de Deus se manifesta, aquele lugar se torna um lugar propício para milagre acontecer.
para o poder de Deus manifestar. Aonde Jesus chega, aquele ambiente aonde a presença do Senhor está, ou uma palavra que Deus libera, se torna então um ambiente propício para vermos milagres acontecer, para vermos cura acontecer. Como foi ministrado no louvor, Deus tem muito mais do que cura para nós. Ele tem salvação, Ele tem libertação, Ele tem transformação, Ele coloca a nossa família de pé, Ele muda a nossa história. Tudo em comum. Jesus estava presente, Ele estava envolvido no que estava acontecendo. Então nós podemos ver o milagre acontecer. Um dos sinais que Deus está presente no nosso meio é quando muitas vezes nós começamos a cantar, começamos a adorar, ouvimos um testemunho, ouvimos a palavra e isso toca no nosso coração. E há uma sensação de visitação de Deus, ou seja, Deus está presente. Quando nós analisamos o Velho Testamento, Deus visitava o povo mais comumente de 3 formas, com 3 elementos diferentes. No Velho Testamento, Deus se manifestava com fogo, Deus se manifestava com fumaça, e Deus também se manifestava em forma de nuvem. Deus manifestava com 3 elementos da natureza para provar que Ele estava ali. E quando a manifestação de Deus vinha, as pessoas não podiam se aproximar, porque o poder de Deus era tão grande que você corria o risco de morrer. Quando a presença de Deus inundava o local, o tabernáculo, a tenda, a nuvem da glória de Deus, a fumaça da glória de Deus entrava, o sacerdote não podia entrar, ele ficava do lado de fora, porque se ele entrasse ele morria. Mas hoje, irmãos, a nossa história é diferente. Quando a presença de Deus manifesta, nós não estamos mais do lado de fora, nós estamos do lado de dentro. Quando a presença de Deus vem, irmãos, nós podemos senti-la. Ou seja, no Novo Testamento, a maior manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, é Cristo Jesus como homem na terra para nos salvar. É a maior manifestação da presença de Deus. No Velho Testamento, as pessoas foram visitadas por elementos, mas nós, hoje, somos visitados pela presença manifesta de Deus no ambiente. E não só isso, nós somos visitados pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Então é Deus conosco e Deus dentro de nós. Visitação de Deus. Deus conosco, tanto que João 1, versículo 14 vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vindo a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Senhor, a maior manifestação da presença de Deus, veio à terra, se tornou carne e habitou entre nós. O mundo viu a glória de Deus. Nós hoje sentimos a glória de Deus através do Espírito Santo. E quando nós voltamos para falar dos milagres de Jesus nessa terra, então nós entendemos que os milagres operados eram o quê? Presença de Deus, glória de Deus sobre a terra. Deus manifestando o poder dele na terra. E quando Paulo, ainda no versículo que nós lemos primeiro, lembrando ainda do que Paulo disse, ele fala assim: olha, a fé de vocês tem que estar fundamentada no poder de Deus, ou seja, na presença de Jesus.
É Ele quem opera. Irmão, a medicina, ela é nossa amiga. A medicina, ela trabalha a nosso favor. Quem deu inteligência e sabedoria ao homem para descobrir remédio, para descobrir tantas coisas, foi o próprio Deus. Então Deus opera do jeito que Ele quiser, irmãos. Se Ele quiser curar imediatamente, instantaneamente, Ele faz. Se Ele quiser curar dentro de um processo, Ele faz. Se Ele quiser usar a medicina para te curar, Ele também faz. Ele faz do jeito que Ele quiser. O poder de Deus não tem limite, irmãos. A igreja orou aqui nos dias da conferência do ano passado. Eu me lembro que em alguns momentos o Arley veio aqui à frente, nós rodeamos ele aqui, impomos as mãos, oramos sobre ele, mas a Sandra estava lá no hospital. Deus estava capacitando a medicina para dar um diagnóstico. Eu fui ler a respeito e pesquisar a respeito da enfermidade do Arthur. Tem pais que perdem os seus filhos antes do diagnóstico, porque a doença, ela é grave e ela mata muito rápido. Muitos pais perdem os filhos por falta de diagnóstico, tratando a criança de uma infecção de garganta, e a criança morre sem saber o que tem. Quando eu perguntei a uma pessoa da área da saúde, ela falou assim: olha, mas o diagnóstico dele saiu muito rápido. Tem criança que não resiste, não espera o diagnóstico. Irmãos, se não é Deus trabalhando na medicina a favor da vida do Arthur, talvez hoje ele não estaria aí correndo no nosso meio. É poder de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 5. Ele fala assim: olha, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. É isso que nós acreditamos, no poder de Deus. A nossa fé precisa estar firmada, irmãos, em Deus. Uma vez que a enfermidade vem sobre a nossa vida, não importa se ela é física, se ela é emocional, se ela se abate sobre nós ou sobre alguém da nossa casa, irmãos, nós precisamos correr atrás da medicina, nós precisamos correr atrás, sim, do médico, precisamos fazer tudo isso, mas nós também precisamos crer no poder de Deus. Precisamos acreditar no poder de Deus. Amém? E dentro disso, eu quero deixar duas coisas só para o seu coração, porque o nosso alvo hoje é orar. O nosso alvo hoje é orar ao Senhor, sabe por quê? Porque se Deus está presente, então Ele manifesta com o seu poder. Amém? Então, se Deus está presente, Ele vai manifestar com o seu poder. Isso acontece quando a gente ora, quando a gente adora, quando a gente inclina o nosso coração. É isso que acontece. E a primeira coisa que eu aprendo dentro da temática do nosso culto é que o ambiente aonde Deus está presente, Ele produz cura física e emocional. O ambiente que Deus está presente produz cura física e emocional. Quando nós olhamos para dentro de nós, a necessidade das nossas emoções, irmãos, nós estamos vendo e vivendo em um tempo que o que mais se escuta, o que mais se ouve, é que alguém está tendo crise de ansiedade, é que alguém está em depressão, que alguém está vivendo síndrome do pânico. O número de síndromes que atacam o nosso emocional está crescendo assustadoramente. Está crescendo muito. Irmãos, eu tenho 42 anos. No tempo que eu estudei, eu não me recordo de ter coleguinhas da minha idade que estavam em depressão. Mas hoje tem crianças em depressão. Tem pessoas muito jovens em depressão.
crise de ansiedade em crianças. O mundo está aceleradíssimo. E por causa disso, nós estamos com as nossas emoções abaladas. Muitas pessoas estão adoecendo nas suas emoções. E uma das coisas que as doenças emocionais, elas causam dentro de nós, é um vazio. Uma sensação que estamos sozinhos, uma sensação que não tem jeito, uma sensação que não tem recursos, que não tem resposta. Consulta um médico, você não fica satisfeito com o que o médico diz. Toma o remédio, não fica bem com o remédio que tomou. E há um espaço dentro de nós que não se ocupa por nada. Uma sensação que a gente é fraco, impotente, que nós não dominamos as nossas emoções, o nosso emocional. E é nesse momento que nós precisamos também de uma intervenção de Deus. Porque esse vazio que se instala, irmão, dentro de nós, esse lugar que se abre, ele é do tamanho do nosso Deus. Nós precisamos que Deus preencha esse vazio dentro de nós. Muitas pessoas estão feridas na sua área emocional, não só pela questão das síndromes, mas gente decepcionado no casamento, decepcionado com filhos, decepcionado com amigos, no ambiente de trabalho. Pessoas feridas na alma, gente doente e precisa do Senhor. Irmão, muitos de nós necessitaremos sim do médico, necessitaremos sim da medicação, mas se Deus quiser, irmãos, se for da vontade de Deus e Ele quiser tocar você nessa noite, você não precisa de nada disso. Você não vai necessitar de nada disso, mas se for necessário, Deus também vai te levar a um médico competente, a uma medicação que seja eficaz. O que nós entendemos é que num ambiente que Deus está presente, eu preciso estar disponível para Deus operar. Eu preciso estar preparado para o toque de Deus. Eu preciso estar disponível para Deus operar na minha vida. E muitas vezes, essa dor na nossa alma, essa dor dentro de nós, ela é causada por decepções, causada por mágoas, pessoas que feriram você, pessoas que disseram palavras que foram mais duras, talvez, do que um tapa no rosto, e que te feriu profundamente. Mas uma coisa eu sei, que num ambiente onde Deus está presente, Ele toca nas nossas emoções e Ele produz cura em nós. Amém? E aí eu quero ler o texto, a qual foi a nossa abertura do culto, que vai dizer assim, Isaías 43: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Uma coisa que eu aprendo com esse texto, que para mim viver o novo de Deus, viver um tempo de cura, um tempo de novo, eu preciso deixar o passado para trás. Eu preciso deixar as coisas antigas para trás. Irmãos, podem ter você, magoado você, podem ter caluniado você, levantado falso testemunho a seu respeito, mas a decisão é sua. É sua de quê? De deixar as coisas antigas para trás, deixar o passado para trás, porque o Senhor está fazendo uma coisa nova. E por acaso você não está percebendo, já está saindo à luz. Deus está fazendo algo novo. Eu entendo que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo do novo de Deus. Mas a decisão de deixar as coisas passadas para trás, ela é minha e ela é sua.
Irmão, libera perdão para quem for necessário. Perdoa quem for necessário, irmão, e bola para frente. A vida está passando e rápido demais. Nós não temos tempo a perder. Deus está fazendo uma coisa nova no nosso meio. Eu creio nisso. E para o novo de Deus se instalar, eu preciso ser curado nas minhas emoções. Eu preciso ser curado na minha alma. Eu preciso estar forte para caminhar. Eu preciso estar forte para viver esse novo de Deus. Mas Deus também opera, irmãos, não só nas nossas emoções, mas Deus também vai operar no nosso corpo físico. Tanto prova disso que a Bíblia vai dizer, lá em Mateus capítulo 8, versículo 3, diz assim: eu quero ser limpo. E imediatamente a sua lepra foi purificada. Um leproso chega até Jesus e quer ser curado. E Jesus responde para ele assim: eu quero, seja limpo. Imediatamente ele foi curado. Irmãos, no nosso corpo físico, se Deus liberar para nós essa palavra, sim, eu quero, nós seremos curados imediatamente das enfermidades. Se Deus declarar para nós essa noite, sim, eu quero, você vai embora curado, irmão. Se Deus liberar essa palavra para mim e para você nessa noite, iremos felizes, alegres, celebrando o que Deus fez. Mas nós também encontramos na Bíblia, como eu preguei aqui quarta-feira, sobre os 10 leprosos. Os 10 leprosos, quando pedem Jesus para ser curado, Jesus não libera a palavra, sim, eu quero. Pelo contrário, Jesus fala assim: olha, vão e se apresente ao sacerdote. E a Bíblia diz que eles vão. E enquanto eles estão indo, no caminho eles são curados. Deus vai curar muitos de nós no processo do caminho. Muitos Deus não vai liberar a cura imediata, mas Ele libera a cura no processo. Quando nós buscamos Deus uma cura, nós precisamos entender que no processo Deus também cura. E eu posso declarar isso para você, porque no início desse ano, mais ou menos no mês de abril, mês de maio, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu ombro e no meu braço, a ponto de eu não conseguir segurar um copo com essa mão. E a coisa ficou tão difícil, irmãos, para mim, que eu não conseguia pegar uma panela, não conseguia pegar um prato, até levantar a minha amada garrafa de café estava difícil, com esse braço. Eu ia pegar e precisava trocar de braço, porque esse braço eu perdi a força, perdi, a funcionalidade desse braço. Fui ao médico, tomei muita injeção, tomei remédio, tomei antibiótico, tomei corticoide, fiz ultrassom do braço. Aí esse dá o diagnóstico: tendinite generalizada, epicondilite, e aí te dá mais remédio, mais remédio. Irmãos, por meses, e muitos de vocês sabem disso, por meses eu estive aqui na igreja sentindo tanta dor, que a minha vontade era bater a cabeça na parede, porque esse desmaiador passa, de tanta dor que eu estava sentindo. Eu fiquei meses sem ter uma noite de sono completa, porque assim que eu dormia, que eu virava, eu não aguentava de dor e acordava. Teve um dia que eu cheguei para o Valmir e falei assim: eu não aguento mais sentir dor. Não há um momento do meu dia e da minha noite que eu não sinta dor. Isso testando cada dia um remédio novo, um medicamento novo, e não adiantava. Fui para fisioterapia, também não adiantou. Continuei sentindo muita dor, fazendo compressa, tomando muita medicação e nada. Muitas das vezes você me viu aqui no culto com esse braço no bolso, porque enquanto ele estava apoiado, ele não pesava e não doía tanto.
E era o meio de eu ficar com o braço o tempo todo no bolso, porque doía um pouco menos. Isso foi meses, muitos meses. E nós chegamos no nosso trabalho do Incendiados. E no Incendiados eu recebi uma palavra de Deus. No Incendiados teve uma irmã que dessa igreja pegou na minha mão e falou assim: pastor, eu quero orar por você antes de eu ir embora. E ela pegou na minha mão e ela orou e ela disse assim: hoje o Senhor está liberando cura para o seu braço. Hoje o Senhor está te curando. Irmãos, quando ela orou, a primeira coisa que eu fiz foi pôr a mão. E estava doendo? Continuava doendo. Mas eu acreditei. Uma fé moldada, firmada no poder de Deus. Eu acreditei, eu cheguei em casa, falei: Deus, ainda que eu não veja, ainda que eu ainda não sinta, mas eu creio que eu estou curada. Eu acredito que eu estou curada. Irmãos, e foi que começou a passar os dias. Eu recebi outra palavra em oração, falando comigo a mesma coisa: creia, você está curada. Ou seja, Deus liberou a palavra. Assim como ele fez com os 10 leprosos: vá e se apresente ao sacerdote. No processo eles foram curados. E eu continuei servindo, continuei pregando, continuei trabalhando, continuei na obra, porque no processo Deus está fazendo. E eu permaneci firme, irmãos. E teve um dia que eu deitei na cama e dormi. E quando eu acordei no outro dia, a primeira coisa que eu pensei: não acordei à noite. Não senti dor naquela noite. Irmãos, eu estiquei o braço, subi o braço, pensei: ainda está um pouquinho dolorido. Mas as dores foram passando. Foram passando. E chegou um dia que eu esqueci do braço. Eu esqueci. E os dias foram passando, irmãos, e eu fui melhorando, E hoje eu posso declarar para você que o processo está cumprido. O processo de Deus está sobre a minha vida. Eu creio, irmão. Eu acredito. Hoje o meu marido ainda briga comigo que eu pego sacola pesada. Aí ele: cuida desse braço, minha filha. Irmãos, hoje eu posso declarar que Deus liberou uma palavra e eu acreditei, uma fé firmada no poder de Deus. Muitos de vocês oraram por mim, chegaram aqui em cultos, colocando a mão no meu ombro, falou: seu pastor, está na sua cara que você está sentindo dor, está dando para ver que você está com dor. Muitos viveram esse processo comigo, a minha casa viveu esse processo comigo. Mas, irmão, eu posso dizer para você que existe um Deus que, quando Ele liberar uma palavra, acredita, com a fé que Paulo ensinou. Não é moldada e firmada em gente, mas é uma fé firmada no poder de Deus. Nós precisamos acreditar nessas coisas. E por último, num ambiente onde Deus está presente, Ele inaugura um ambiente de milagre. Ele inaugura um ambiente de milagres. Lá em Atos capítulo 5, no versículo 12, vai dizer assim: e pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo. Ou seja, no início da igreja, Jesus liberou uma palavra. Atos capítulo 2 libera a unção do Espírito Santo. A igreja se inicia, e o início da igreja é marcada por sinais, maravilhas e poder de Deus. Quando Deus começa a fazer uma coisa nova, Ele trabalha com sinais e maravilhas. A igreja de Deus estava vivendo uma coisa nova, nascimento da igreja.
Irmãos, e quando Deus libera essa palavra para um lugar, eu acredito que Deus está fazendo uma coisa nova também para mim e para você, porque essa é uma palavra que essa igreja está fundamentada nela, que Deus está fazendo coisas novas no nosso meio. Essa conferência é sobre isso. Deus está fazendo uma coisa nova. Isso só é possível no ambiente aonde Deus está presente. A presença de Deus, ela inaugura um ambiente de milagre. E usando a fé que Paulo me diz, uma fé que acredita no poder de Deus, eu quero dizer para você que quando Deus inaugura uma coisa nova, um ambiente de milagres, eu posso dizer para você que não só hoje, não só sábado, não só domingo, mas essa igreja viverá dias de um ambiente de milagre, porque Deus está presente, Deus está fazendo uma coisa nova, um ambiente de milagres. Irmãos, e muitos testemunhos contaremos. Muitas coisas nós contaremos a respeito daquilo que Deus está trabalhando no nosso meio. Um ambiente de milagres. E quando Deus se manifesta, um ambiente de milagre é gerado. E tudo que você precisa é estar nesse ambiente e crer. Amém? Você acredita? Então vamos orar? Então fique de pé. Uma fé firmada no poder de Deus. Uma fé firmada no Senhor. Irmão, nós vamos orar agora uma fé consciente, sabendo